Eu ouvi por acaso minha família planejando me humilhar no Natal. Naquela noite, minha mãe furiosa me ligou. Onde você está? Perguntei com calma. Gostou do meu presente? Ouvi a minha mãe dizer. É bom ela ouvir a verdade. Ela está muito relaxada. Estava no corredor escuro, descalça com uma camisola velha e calções, com um copo vazio na mão. Desci à cozinha para beber água à 00:30, porque não conseguia dormir devido ao calor. A minha mãe sempre superaquecida a casa no inverno, como se tentasse expulsar todas as correntes de ar junto com o ar fresco. 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Cheguei de Austin naquela manhã para ajudar nos preparativos para a festa. 5 horas ao volante, cansaço nos ombros e na lombar, mas estava feliz por voltar para casa. A última vez que vi a minha mãe foi no verão, no aniversário da Liene, e desde então quase não conversamos, apenas ligações curtas uma vez por semana, nas quais ela perguntava sobre o tempo em Austin e eu perguntava sobre a pressão arterial dela. A luz da cozinha estava fraca, só acendia a lâmpada sobre a mesa, com um abajur cor de marfim que o meu pai comprara há 15 anos. Parei na esquina do corredor, ao ouvir vozes e já ia entrar. Mas algo me deteve. Talvez o tom, talvez o facto de terem ficado em silêncio por um momento, como se estivessem a ouvir. Então a tia Sharon falou. Ela sempre falava mais alto do que o necessário, como se todo o mundo tivesse de ouvir os seus pensamentos e concordar com eles imediatamente. Ela nem sequer tenta, disse Sharon com aquele seu tom de voz que eu me lembrava desde a infância. 25 anos, sem namorado, sem um emprego decente, desenha qualquer coisa para garrafas de cerveja e daí? Quem vai sustentá-la na velhice? Eu parei. Os meus dedos apertaram o copo. Lee riu em resposta. Reconheci esse riso, curto, agudo, parecido com um latido. Era assim que ela ria quando gostava de algo, mas não queria demonstrar, ou quando zombava. E aquelas camisetas eternas, acrescentou a minha irmã mais velha, como se ainda fosse estudante. Marcos perguntou-me ontem se ela tinha alguma roupa normal, porque ele nunca a tinha visto com outra coisa. Marcos, o noivo da Lane. Ele sempre me pareceu calmo, sensato, um daqueles homens que ouvem mais do que falam. Não conversávamos muito, mas ele nunca me olhou com superioridade. Pelo menos era o que eu pensava. Será que ele também fala de mim pelas costas? É preciso dizer-lhe diretamente. A voz da minha mãe interrompeu a conversa, calma e profissional, como se estivesse a discutir o horário de atendimento dos pacientes na sua clínica dentária. No jantar festivo, na frente de todos. Caso contrário, ela nunca vai cair em si. Ela acha que está tudo bem, que alcançou algo com os seus quadros. O relógio está a correr e ela nem percebe. Nicolette, tenha certeza de que é isso mesmo que devemos fazer. Sharon baixou a voz, mas eu ouvi cada palavra. Na frente da família Marcos, a mãe dele estará lá. É por isso mesmo que tem de ser na frente deles. Deixe a Zoe ver o contraste. A Leane está noiva, tem um emprego normal e estável, planos para o futuro. E a Zoe, aos seus 25 anos, não tem nada. É bom para ela ouvir a verdade. Ela está demasiado relaxada. Talvez isso a desperte. Eu estava parada no corredor escuro, sem respirar. Minha boca estava tão seca que parecia que eu tinha engolido areia. Minhas pernas pareciam grudadas no chão frio e eu não conseguia me mover. Eles planejaram isso de propósito, com antecedência, os três. Não foi um alfinete acidental na mesa festiva, nem o conselho preocupado da minha mãe a sós depois do almoço. Não foi uma humilhação pública na frente dos convidados, na casa de outra família, para que eu não tivesse para onde fugir, para que doesse mais, para que eu me lembrasse. Leane disse mais alguma coisa, acho que sobre o meu penteado, mas eu já não conseguia distinguir as palavras. O sangue zumbia nos meus ouvidos, o coração batia na garganta. Virei-me e subi as escadas, segurando-me na parede com a mão. Cada degrau rangia, mas eles não ouviram.
Entrei no meu antigo quarto, aquele onde cresci. Quase nada tinha mudado. O mesmo armário estreito, a mesma secretária perto da janela, só que a minha mãe tinha dado os meus livros há muito tempo e agora nas prateleiras estavam os vasos e as flores artificiais dela. Sentei-me na cama e coloquei o copo no chão. As minhas mãos tremiam. Por que estou surpresa? Por que estou surpresa? Eu sabia. Sempre soube, só não queria ver isso. O meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. De repente, um ataque cardíaco simplesmente caiu no parque de estacionamento do supermercado. E foi tudo. 51 anos, sem avisos, sem despedidas. Ele era motorista de caminhão de longa distância. Muitas vezes viajava por 1 ou 2 semanas. Mas quando voltava, sempre arranjava tempo para mim. Nós assistíamos a filmes antigos juntos na cave. Ele adorava westerns com Clint Eastwood. A Lane achava isso chato e ia para o quarto dela. Mas eu adorava sentar ao lado do meu pai no sofá velho, mesmo que adormecesse no meio do filme. Ele me cobria com uma manta e não me acordava. Depois do funeral, a minha mãe mudou. Não imediatamente. No início, ela simplesmente se fechou em si mesma, quase não saía do quarto. E então, alguns meses depois, notei que ela me olhava de forma diferente. Não como olhava para a Aliane, como se eu a fizesse lembrar do meu pai e fosse doloroso para ela olhar para mim. A Aliane era igualzinha à minha mãe, os mesmos olhos escuros, os mesmos gestos, a mesma maneira de virar a cabeça quando não concordava com algo, e eu saía ao meu pai. Cabelo claro, ombros largos, o hábito de ficar em silêncio e pensar antes de falar. A minha mãe me disse então, uma semana após o funeral: "Você é forte, Zoe. Você vai conseguir." E foi tudo. Nenhuma conversa sobre o meu pai, sobre como era difícil para mim, sobre o facto de eu também ter perdido a pessoa mais próxima. A Lane chorava e a minha mãe abraçava-a, ficava com ela durante horas. Eu também chorava, mas à noite no travesseiro para que ninguém ouvisse. Porque eu era forte. Porque me disseram que eu ia conseguir e eu tinha que corresponder a isso. Desde então, tentei merecer a atenção da minha mãe. Terminei a escola com distinção. A minha mãe olhou para o boletim e disse: "Ótimo, como era de se esperar." Entrei na faculdade em Austin para estudar design gráfico. A minha mãe fez uma careta. Poderia ter escolhido algo mais sério: enfermagem, contabilidade. Entretanto, Liane abandonou a faculdade após o primeiro ano porque não achava interessante e foi trabalhar numa clínica veterinária como assistente. E isso, nas palavras da minha mãe, era prático e inteligente, porque pelo menos Liane não vivia nas nuvens. Eu não discuti. Nunca discuti. Há 1 ano consegui o emprego com que sonhava ainda na faculdade de design de rótulos para produtos. Um nicho pequeno, específico, mas meu. Eu mesma encontrei os primeiros clientes, construí o portfólio, negociei os contratos. Quando assinei o primeiro contrato sério, liguei para a minha mãe para compartilhar a alegria. Etiquetas? A minha mãe repetiu como se eu tivesse dito que pintava grafites nas paredes. Isso não é sério, Zoe. Não é uma carreira. Desenhar imagens para garrafas? E quanto te pagam por isso? Eu disse o valor. A minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "A Liane recebe um salário estável, todos os meses, e seguro da clínica." Eu fiquei em silêncio. Como sempre, disse: "Sim, mãe." Desliguei o telefone e fiquei sentada na cozinha por um longo tempo, olhando pela janela para a escada de incêndio do prédio vizinho. Agora eu estava sentada na cama, no mesmo quarto onde cresci, onde antes pendurava cartazes nas paredes, e sonhava com o meu próprio estúdio e pensava: quantas vezes fiquei calada? Quantas vezes engoli a ofensa, sorri e fingi que estava tudo bem? Centenas, milhares talvez, porque é mais fácil assim, porque não quero conflitos, porque não quero que a minha mãe fique zangada, porque talvez eles tenham razão e eu realmente não seja boa o suficiente.
Não seja bem-sucedida o suficiente, não seja adulta o suficiente. Mas isso, o que acabei de ouvir, já é demais. Uma coisa é a crítica a sós, outra coisa é uma execução pública planeada no Natal. Levantei-me e comecei a arrumar as minhas coisas. Movia-me silenciosamente, quase automaticamente, como se outra pessoa estivesse a controlar as minhas mãos. Camisolas na mala, calças de ganga, carregador do telemóvel, bolsa de maquilhagem da casa de banho. A mala era pequena. Eu não planeava ficar em San Antônio por muito tempo, só até dia 26. Agora não vou ficar. Havia papel e caneta na secretária. Eu trouxe um caderno para desenhos, pensando em trabalhar num novo projeto nas horas vagas. Arranquei uma folha e escrevi algumas palavras. Brevemente, sem explicações, sem acusações, sem histeria. Eu ouvi tudo. Feliz Natal. Desci para o primeiro andar às 3 da manhã. A casa estava a dormir. A luz da cozinha já estava apagada. Apenas a luz noturna no corredor projetava uma mancha fraca no chão. Debaixo da árvore de Natal estavam os presentes, embrulhados em papel brilhante com laços e fitas. O meu presente para a minha mãe também estava lá. Um cachecol que eu escolhi durante 2 horas na loja porque queria encontrar o seu tom favorito de bordô. Coloquei um bilhete debaixo da caixa para que ela encontrasse quando o abrisse. Saí para uma varanda, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. O ar estava frio, finalmente fresco e limpo depois do abafamento dentro de casa. A rua estava silenciosa, apenas um cão latia ao longe. Na casa dos vizinhos, do outro lado da rua, as luzes de Natal piscavam no telhado, azuis e brancas, como sempre. Entrei no carro e liguei o motor. Fiquei sentada por 1 minuto, com as mãos no volante, olhando para as janelas escuras da casa onde cresci. A janela do meu antigo quarto. A janela do quarto da minha mãe. Nenhum movimento, nenhuma luz. 5 horas até Austin. A estrada estava quase vazia. Apenas os meus faróis, a escuridão e alguns caminhões raros em sentido contrário. Não chorei. A minha cabeça estava estranhamente clara, como depois de uma semana de febre. Liguei o rádio. Uma estação noturna tocava jazz, suave e lento, saxofone e piano. Eu dirigia, olhava para a estrada e não pensava em nada, apenas dirigia. Às 8 da manhã eu estava em casa, no meu apartamento no 3º andar de um prédio antigo na parte leste de Austin. Tomei um banho, ficando debaixo da água quente até a pele ficar vermelha. Deitei-me na cama com o cabelo molhado. Desliguei o telefone ainda no caminho e não o liguei. Acordei às 2 da tarde. A luz entrava pelas cortinas. Alguém buzinava na rua. Fiquei deitada por mais alguns minutos, olhando para o teto. Depois levantei-me e liguei o telemóvel. 17 chamadas perdidas. 12 da minha mãe, 3 da Lane, 2 da tia Sharon. Não li as mensagens. Vi-as na lista, curtas, zangadas, em letras maiúsculas. E fechei. Não conseguia. Não agora. Fui para a cozinha. Fiz café na velha cafeteira que comprei numa feira. Sentei-me perto da janela com uma chávena nas mãos, olhando para a rua. Na casa vizinha, do outro lado da rua, luzes de Natal brilhavam ao longo do perímetro da varanda. Um jovem casal, eu os via às vezes pela manhã, pendurava uma guirlanda extra na grade. Ele segurava-a pelas pernas, enquanto ela estava em cima da escada. Eles riam. O telefone tocou novamente às 6 da tarde. O ecrã iluminou-se com o nome da minha mãe. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, talvez 1 minuto. O telefone continuava a tocar. Finalmente, atendi. Onde estás? A voz era brusca, como um golpe. Nenhum como estás? Nenhum estamos preocupados. Nenhum por que foste embora. Apenas onde? Em Austin, respondi, na minha casa. O que isso significa? A minha mãe elevou a voz. Estamos à tua espera. A tia Sharon chegou ontem mais cedo. Amanhã temos que preparar comida para 20 pessoas. Tu ias ajudar. O que te deu? Fiquei em silêncio.
Ouvi a respiração dela ao telefone, pesada, irritada. Em algum lugar ao fundo, ouvi a voz de Liane, abafada, como se ela estivesse noutra sala. O que ela está a dizer? Ela está a voltar? Não, Zoe, disse a minha mãe, falando mais devagar, com aquele tom especial que ela usava para pacientes burros na clínica, doce e paciente, como se fosse para uma criança que não compreende o óbvio. Não sei o que te deu e que teatro estás a fazer, mas isso não é sério. Volta, agora. Vamos conversar, descobrir o que te ofendeu. Encontraste o meu presente? Perguntei. Pausa. O quê? Que presente? O que tem a ver um presente? Debaixo da árvore, veja. Ouvia levantar-se o barulho dos seus chinelos no chão. A voz da minha mãe, mais longe do telefone. Lei, traz aquela caixa com papel bordô. Olha debaixo dela. Há alguma coisa? Silêncio. Um longo silêncio. Eu esperei. Segurei o telefone junto ao ouvido e esperei. O meu coração batia regularmente, calmamente, estranhamente calmo, como se tudo isso não estivesse a acontecer comigo. Zoe, a voz da minha mãe mudou, tornou-se mais baixa, insegura. Nunca a tinha ouvido falar assim antes, como se de repente todo o ar tivesse saído dela. Zoe, o que você... Gostou do meu presente? Repeti no mesmo tom calmo. A minha mãe não respondeu. Eu ouvia a sua respiração no auscultador. Pesada, irregular, entrecortada. Em algum lugar ao fundo, a voz da minha tia, agitada. Nicolete, o que se passa? O que ela escreveu? Eu segurava o telefone e esperava. Os segundos pareciam horas. E então a minha mãe disse algo para Sarliane, baixinho, abafado. Mas eu entendi cada palavra. Ela ouviu tudo. Ela ouviu-nos à noite. E depois, sinais sonoros. Ela desligou o telefone. Simplesmente desligou, sem dizer nada. Eu estava sentada no silêncio do meu apartamento, com o telefone na mão, e vi o ecrã apagar-se. Lá fora, o dia estava a escurecer. O céu sobre os telhados ficou azul escuro. As luzes dos vizinhos piscavam em azul e branco. O telefone tocou novamente. Desta vez, não era a minha mãe. Era o Laine. Não atendi. Ele ligou mais uma vez, e outra, 4 vezes seguidas, insistentemente. Depois começaram a chegar mensagens. 1, 2, 5. Eu via-as aparecerem no ecrã, mas não as abria. Coloquei o telefone na mesa com o ecrã virado para baixo. Fui até a geladeira, peguei os restos de pizza na caixa de papelão. Comi fria, em pé, perto da janela, olhando para a rua. A pizza não estava saborosa, mas eu mastiguei e engoli, porque precisava fazer alguma coisa. O telefone tocou várias vezes. Eu não atendi. Às 10 da noite, as mensagens finalmente pararam de chegar. Peguei o telefone e olhei para a tela. 23 mensagens da Laine, 14 da minha mãe, 6 da tia Sharon. Não li nenhuma. Deitei-me para dormir, mas fiquei muito tempo deitada no escuro, com os olhos abertos, olhando para o teto. A rachadura na parede ia do canto até o lustre. Eu anotava todas as noites há 2 anos, desde que me mudei para cá. O que eu esperava, pensei. O que eu esperava todos esses anos? Que eles ligassem e dissessem: desculpe, Zoe, estávamos errados. Que a minha mãe diria: eu amo-te como tu és. Não, eu sabia que isso não iria acontecer. Sabia há muito tempo. Provavelmente desde o dia em que o meu pai morreu e a minha mãe me disse: tu vais conseguir, em vez de eu estou aqui, estou contigo. Simplesmente não queria admitir. Era mais fácil fingir que estava tudo bem. Era mais fácil engolir e ficar calada. Mas agora fiz diferente. Disse-lhes, sem gritos, sem escândalos, sem lágrimas, simplesmente mostrei que sabia, preto no branco, 7 palavras numa folha de papel. E isso provavelmente é o mais assustador para eles. Não uma histeria que se poderia chamar de Zoya está a dramatizar de novo. Não uma discussão que se poderia distorcer e recontar à sua maneira. Apenas a verdade, curta e clara. Por volta da 1 da manhã, finalmente adormeci.
Sonhei com algo perturbador. Um corredor escuro, vozes atrás da parede, eu indo em direção a elas, mas a porta se afastando cada vez mais. Acordei no dia 24 de dezembro, às 9 da manhã, com o toque do telefone. Olhei para o ecrã. Não era a minha mãe. Não era a Laine. Não era a tia Sharon. O número era desconhecido, mas o código era de San Antônio. Fiquei a olhar por muito tempo para o ecrã, que brilhava e vibrava na minha mão. Alguém conhecido deles? Alguém a quem eles pediram para ligar? O telefone continuava a tocar. Atendi. Zoe, uma voz masculina, um pouco insegura. Familiar, mas não o reconheci imediatamente. É o Marcos. Desculpa ligar. Sei que provavelmente não queres falar com ninguém, mas preciso de te dizer uma coisa. Eu estava na sala, disse Marcos. Quando eles conversavam na cozinha, a porta estava entreaberta e eu ouvi. Não tudo, mas o suficiente. Eu estava sentada na cama com o telefone colado ao ouvido, sem saber o que responder. Lá fora, o céu estava cinzento, era 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu deveria estar em San Antônio, ajudando a cortar legumes para saladas e ouvindo as histórias da minha tia sobre seus colegas do call center. Por que você está a ligar? Perguntei finalmente. Marcos suspirou. Eu ouvi a sua respiração, pesada, como se ele tivesse pensado muito antes de discar o meu número. Porque estou constrangido, disse ele. Eu devia ter dito alguma coisa naquela altura. Devia ter vos impedido, ou, pelo menos, ter saído. Mas fiquei apenas sentado a ouvir e não fiz nada. E quando, de manhã, todos começaram a correr e a gritar que tinhas desaparecido e a Laine encontrou o teu bilhete, percebi que tu também devias ter ouvido e senti-me mal por ter ficado calado. Levantei-me da cama e aproximei-me da janela. Na rua, uma mulher passeava um cachorrinho branco que corria em volta do poste de luz. Não precisavas fazer nada, eu disse. Não é a tua família. Mas eu vou fazer parte dessa família daqui a 4 meses. Ele disse isso de um jeito estranho, sem alegria, sem orgulho. Apenas constatou o facto, como se fosse o tempo lá fora. Marcos, esfreguei os olhos. Não quero que tenhas problemas com a Laine por minha causa. Se ela descobrir que me ligaste... ela não vai descobrir. Saí para a varanda. Eles estão todos na cozinha agora, a planear como te reconquistar. Reconquistar? A tua mãe quer que a Laine te ligue e peça desculpa. Bem, não peça desculpa, mas diga que vocês entenderam tudo errado, que foi uma piada, que estás a exagerar. Claro, eu sempre exagero. Eu sempre dramatizo e faço uma tempestade num copo d'água. Já ouvi isso centenas de vezes. Zoe, Marcos baixou a voz. Não estou a dizer que deves perdoá-los. Se estivesse no teu lugar, também teria ido embora. Só queria que soubesses que nem todos nesta casa pensam da mesma forma. Fiquei em silêncio, não sabia o que dizer. Marcos sempre foi para mim apenas o noivo da Liane, um rapaz alto de cabelo curto que trabalhava com algum tipo de equipamento e gostava de ver futebol. Trocávamos frases educadas nos jantares em família. Às vezes ele perguntava como eu estava, mas eram conversas que se esquecem 5 minutos depois. Nunca pensei nele como uma pessoa separada, com opiniões próprias. Ele era parte da Laine, uma continuação dela. Por que estás com ela? Perguntei de repente, surpreendida com a minha própria pergunta. Marcos não respondeu imediatamente. Ouvi um carro passar ao fundo, uma porta bater. Porque eu a amo, ele disse finalmente. Quando começamos a namorar, há 3 anos, ela era diferente, mais alegre, mais leve. E então, não sei o que aconteceu. Talvez a pressão da tua mãe, talvez o casamento. Ela ficou nervosa, começou a se irritar com pequenas coisas. Constantemente se compara com alguém. Comigo? Às vezes, mas não da maneira que você pensa. Ela não tem inveja de você. Ela tem medo de não estar à altura, que a sua mãe espera algo mais dela. O casamento perfeito, o marido perfeito, os filhos perfeitos depois. E quando ela vê você livre, sem nada disso, ela se sente pior, porque tu podes fazer o que quiseres e ela está presa.
Sentei-me no parapeito da janela, com os pés no radiador. Foi inesperado. Nunca pensei assim sobre a Liane. Para mim, ela sempre foi a favorita da minha mãe, aquela que faz tudo certo, aquela com quem me comparam e a quem eu perco. Mas isso não significa que ela pode agir assim comigo, disse eu baixinho. Não, não significa. Não a estou a justificar. Eu mesmo fiquei surpreendido quando soube do que eles estavam a planear. Pensei que seria, bem, não sei, um jantar familiar normal, mas afinal eles querem humilhar-te diante dos meus pais, diante da minha mãe. Isso é demais até para mim. E o que vais fazer? Pausa. Por enquanto, nada. Não posso causar um escândalo um dia antes do Natal. Mas depois das festas, eu e a Lane vamos conversar. Conversar a sério. Eu queria dizer algo, mas então ouvi a voz de Lane ao fundo, distante, mas clara. Marcos, onde estás? A mamãe perguntou se podes pegar a caixa no sótão. Preciso desligar, disse Marcos rapidamente. Desculpa e... Feliz Natal, Zoe. Tudo bem. Ele desligou o telefone. Fiquei sentada com o telefone na mão, olhando para a tela apagada. Lá fora, a mulher com o cão já tinha ido embora, mas apareceu um homem com uma árvore de Natal nos ombros. Ela estava embrulhada em uma rede e ele a levava para o prédio em frente. Que manhã estranha! Que conversa estranha! Eu não sabia o que fazer com isso. Fui para a cozinha e coloquei café para fazer. Enquanto a chaleira aquecia, peguei o portátil e abri o e-mail. Havia 5 e-mails da minha mãe, cada um mais eloquente que o outro. Ligue imediatamente. Isso é irresponsável. Você está a partir meu coração. Não abri nenhum deles, mas havia mais um e-mail, de Gideon Carr. Gideon era proprietário de uma pequena cervejaria em Austin, para a qual eu tinha feito o design das etiquetas no ano anterior. O primeiro cliente sério que não veio por indicação, mas me encontrou sozinho, viu o meu portfólio online e me escreveu. Trabalhamos em 3 etiquetas para a sua cerveja sazonal e ele gostou tanto que me recomendou a 2 outras cervejarias. Abri o e-mail. Olá, Zoe. Sei que são festas, mas tenho uma proposta urgente. Recebemos um pedido para uma nova linha. 6 variedades, lançamento em fevereiro. Precisamos de um redesenho completo, uma nova identidade, tudo do zero. O orçamento é razoável, o prazo é meados de janeiro. Se estiveres interessada, vamos conversar depois do Natal. Gideon. Li novamente. 6 rótulos, redesenho completo. Era mais do que tudo o que eu tinha feito até então. Era um projeto de verdade, do tipo que se pode mostrar no portfólio, ao qual se pode fazer referência. Escrevi uma resposta curta. Interessante. Vamos falar ao telefone no dia 26, se for conveniente para si. A resposta chegou 5 minutos depois. Conveniente, às 2 e Feliz Natal. Guardei o portátil e finalmente sorri. Pela primeira vez em 2 dias. Os dias 24 e 25 de dezembro passaram num silêncio estranho. Não respondi às chamadas da minha mãe e da Lane, e foram muitas, especialmente na manhã do dia 25. Li as mensagens de relance. Estragaste o Natal de toda a gente. A avó chorou. Isso é cruel da tua parte. Apaguei sem terminar de ler. Em vez de sentar à mesa festiva e ouvir como me criticavam publicamente, passei o Natal sozinha. Comprei um frango assado pequeno na loja, puré de batata e uma garrafa de vinho. Assisti a filmes antigos, os mesmos westerns que costumava assistir com o meu pai. Chorei um pouco, mas não por causa da ofensa, por causa da sua ausência, por causa do facto de que, se ele estivesse vivo, tudo seria diferente. Ou talvez eu só quisesse acreditar nisso. No dia 26, às 2 da tarde, Gideon ligou. Feliz Natal atrasado, disse ele, em vez de cumprimentar. Espero que não tenha sido muito terrível. Poderia ter sido pior, respondi. Ele riu. Gideon ria com frequência, não nervosamente, nem por educação, mas como se estivesse realmente a divertir-se. Eu lembrava-me disso do ano anterior, quando trabalhamos juntos. Ele era 2 anos mais velho do que eu,
magro, com cabelos encaracolados e óculos eternos no nariz. Falava rápido, pulava de um assunto para outro, mas de uma forma que era fácil acompanhá-lo. Bem, então vamos ao que interessa, disse ele. A linha se chamará Brahma. 6 variedades, cada uma representando um humor ou estado diferente. Alegria, tristeza, raiva, tranquilidade, medo, esperança. Quero que os rótulos sejam minimalistas, mas com personalidade, para que a pessoa na loja pegue uma garrafa e sinta algo. Ele falou mais 20 minutos sobre o conceito, sobre as cores, sobre como ele vê essa linha e o que espera dela. Eu ouvia e fazia anotações num pedaço de papel. Na minha cabeça já começavam a surgir imagens, linhas, texturas. O que você acha? Ele perguntou finalmente. Aceita? Aceito, respondi. Envie tudo o que tem no briefing, vou começar a fazer os esboços. Ótimo! E Zoe, estou feliz que seja você. Gosto da forma como trabalha. Ele desligou o telefone e eu fiquei sentada por um bom tempo com o caderno nas mãos. Algo quente se espalhou pelo meu peito. Não era alegria, mas algo próximo disso. Talvez fosse a sensação de que eu estava fazendo algo meu, algo que não dependia da minha mãe, da Liane, da opinião delas sobre mim. Era o meu trabalho, o meu talento, os meus clientes. Nos dias seguintes, trabalhei. Fiz esboços, procurei referências, experimentei cores. Gideon escrevia todos os dias, ora perguntando como estavam as coisas, ora enviando fotos da sua cervejaria, ora apenas algumas imagens engraçadas. Ele era fácil de lidar, não pressionava, não exigia, mas era evidente que se importava. Certa noite ele escreveu: se quiser, pode vir à cervejaria para ver tudo ao vivo. Às vezes é mais fácil entrar no clima assim. Eu concordei. A cervejaria ficava no sul de Austin, numa zona industrial, num armazém reformado com pé direito alto e janelas grandes. Gideon me deu uma visita guiada, mostrou os tanques onde a cerveja fermenta, explicou o processo. Me deixou provar alguns tipos. Ele falava sobre cerveja da mesma forma que eu falava sobre design, com um entusiasmo que não dá para fingir. Por que uma cervejaria? Perguntei quando nos sentamos no balcão do bar, num canto do salão. Gideon deu de ombros. O meu pai fazia cerveja em casa quando eu era pequeno. Era o hobby dele. Ele morreu há 5 anos e eu decidi que queria continuar. Deixei o meu emprego de escritório, fiz um empréstimo e contratei um técnico. O primeiro ano foi terrível. Quase fali. Mas depois as coisas melhoraram. A tua mãe apoiou-te? Ele riu, um riso curto, sem alegria. A minha mãe acha que eu estraguei a minha vida. Não nos falamos há 3 anos. Ela queria que eu fosse advogado como o meu irmão. Mas eu escolhi a cerveja. Para ela foi como uma ofensa pessoal. Pus o meu copo de lado. Tenho uma história semelhante. Eu percebi, disse Gideon, pela forma como reages aos meus elogios sobre o teu trabalho, como se não acreditasse que fossem verdadeiros. Eu quis contestar, mas depois pensei, ele tem razão. Sempre que alguém elogia os meus rótulos, espero uma armadilha, espero o mas. Naquela noite voltei para casa com uma sensação difícil de descrever, como se finalmente pertencesse a algum lugar. Como se tivesse encontrado um lugar onde não precisava de me explicar ou justificar. O telefone tocou quando eu estava a fechar a porta do apartamento. Tia Sharon. Olhei para o ecrã e pensei, não atender, simplesmente não atender. Ela dirá algo desagradável e eu ficarei mal, e qual é o sentido disso? Mas algo me fez atender, talvez curiosidade, talvez o desejo de ouvir o que eles tinham inventado desta vez. Zoe! A voz de Sharon era doce como melado. A mesma voz com que ela dizia, engordaste um pouco, não é? Nos jantares em família. Zoe, querida, tenho algo para lhe dizer. Só não se preocupe, está bem? Senti um aperto no estômago. O que aconteceu? A sua mãe foi levada para o hospital. Coração.
Esta manhã ela passou mal, chamaram a ambulância. Ela está agora na cardiologia, a fazer exames. Encostei-me à parede. De repente, a minha cabeça ficou vazia. O que se passa com ela? Ela é grave? Os médicos dizem que foi um ataque. Por enquanto, ela está estável, mas... Sharon fez uma pausa, pesada, teatral. Zoe, não quero culpar-te, mas preciso que saibas. O médico perguntou se ela tinha estado sob estresse recentemente, estresse intenso. E o que poderíamos responder? Silêncio. Ela estava muito preocupada contigo, Zoe, com a tua partida, com o bilhete. Chorou a noite toda do dia 23. Quase não comeu no Natal. Todos nós vimos como ela estava mal. Eu fiquei parada, sem conseguir respirar. Era como se tivesse uma pedra presa na garganta. Não estou a dizer que a culpa é tua, continuou Sharon com a mesma voz doce. Mas tens que entender que as tuas ações têm consequências. A tua mãe não é de ferro. Ela leva tudo muito a peito, especialmente quando se trata dos filhos. Eu tentei dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Ruth, a Lane está agora com ela no hospital. Se quiseres vir, vem, mas pensa bem se vale a pena. Talvez a tua presença só piore a situação. Ela já está a mal aguentar. A Sharon continuou a falar sobre exames, sobre o quarto, sobre como a Leanne estava a aguentar-se heroicamente. Mas eu já não estava a ouvir. Os meus ouvidos zumbiam, o meu coração batia tão forte que eu o sentia nas têmporas. Quando ela finalmente desligou, deslizei pela parede até ao chão. Fiquei ali sentada no corredor do meu apartamento, com o telefone na mão, a olhar para o vazio. Sou eu. É por minha causa. Fui eu que lhe causei o ataque cardíaco. Ou não? O telefone na minha mão vibrou de repente. Uma mensagem do Marcos. A tua mãe está no hospital, ataque cardíaco. É verdade, eu mesmo vi quando a levaram. A Lane está lá agora. Se quiseres saber mais, escreve-me. Olhei para essas palavras no ecrã. Então era verdade, não era invenção, não era manipulação. A minha mãe estava no hospital e eu não sabia o que fazer agora. Passei as 5 horas de viagem até San Antônio em silêncio. Não liguei o rádio nem a música, apenas o barulho do motor, o ruído dos pneus no asfalto e os meus pensamentos que giravam em círculos como um esquilo numa roda. Cheguei ao hospital às 7 da noite, um edifício enorme de vidro e betão, o parque de estacionamento cheio de carros. Encontrei um lugar longe da entrada, fiquei sentada no carro por mais 10 minutos, com as mãos no volante. Os meus dedos tremiam, finalmente reuni-me e entrei. Na recepção, disseram que Nicolette Turnbull estava na ala de cardiologia, terceiro andar, quarto 312. Agradeci e fui para o elevador. No espelho na parede, vi-me pálida, com olheiras, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Parecia que não dormia há 3 dias. Terceiro andar. Um longo corredor com paredes brancas e cheiro de desinfetante. Passei pelas enfermarias, lendo os números nas portas. 308, 310, 312. Lane e tia Sharon estavam em frente à porta. Elas me viram ao mesmo tempo. Leigh se endireitou, cruzou os braços sobre o peito. Sharon encostou-se na parede, olhando para mim como se eu fosse um barata que tivesse saído de debaixo do rodapé. Você veio mesmo, disse Leigh. A voz era fria, monótona. Não achei que você tivesse consciência suficiente. Parei a alguns passos delas. Como ela está? E você não se importa? Sharon bufou. Você ficou 1 semana sem dar notícias e agora, de repente, quer saber como ela está. Sharon, tentei falar calmamente, embora por dentro estivesse tremendo. Eu vim porque estou preocupada. Posso vê-la? Leanne e Sharon trocaram olhares. Algo passou entre elas, algum tipo de sinal que eu não entendi. Ela não quer ver-te, disse Leanne. Ela mesma pediu para não deixarem entrar. Eu parei. O quê? Tu ouviste? Ela disse à enfermeira. Se a minha filha mais nova vier, não a deixem entrar.
Provavelmente ela tem medo de ficar mal novamente ao ver-te. Eu fiquei parada, olhando para minha irmã. Não havia nenhuma emoção no rosto dela, nem raiva, nem tristeza, apenas uma parede fria. Leane, eu não queria. Não quis o quê? Ela interrompeu-me, elevando a voz. Não quis estragar o Natal? Não quis causar um ataque cardíaco à nossa mãe? Não quis desaparecer sem dizer nada e deixar um bilhete como num filme ruim? Eu ouvi tudo, disse baixinho. Naquela noite, como vocês planeavam humilhar-me na frente de todos. Leane piscou. Por um instante, apenas por um instante, algo passou pelos seus olhos, mas então ela se recompôs. Queríamos ajudar-te, dizer a verdade, porque ninguém mais diria. Mas tu, como sempre, distorceste tudo e fizeste de ti uma vítima. Abri a boca para responder. Mas então a porta da enfermaria se abriu. Uma enfermeira saiu, uma jovem mulher de uniforme azul, com um tablet nas mãos. Desculpem, disse ela, olhando para nós. A paciente pede silêncio. Se quiserem conversar, por favor, afastem-se para o corredor. É a filha dela. Sharon apontou para mim, aquela que ela pediu para não deixar entrar. A enfermeira olhou para mim com compaixão profissional. Sinto muito. A paciente tem o direito de decidir quem quer ver. Se quiserem, podem esperar aqui. Talvez ela mude de ideias. Acenei com a cabeça. A enfermeira seguiu pelo corredor. Leane e Sharon olharam para mim, à espera do que eu faria. Virei-me e fui embora. Não até a saída, apenas mais adiante no corredor, na esquina, onde havia um recanto com cadeiras e uma máquina de café. Sentei-me numa cadeira e coloquei as mãos nos joelhos. Elas tremiam tanto que eu não conseguia controlá-las. Ela não quer me ver. A minha própria mãe pediu para não me deixarem entrar no quarto. Sentei-me e tentei respirar. O ar entrava nos meus pulmões com dificuldade, como se fosse algodão. Tudo flutuava diante dos meus olhos. Zoe! Levantei a cabeça. Marcos estava diante de mim, com 2 copos de plástico nas mãos. Vi quando você chegou, disse ele baixinho. E como eles falaram com você? Quer que eu traga alguma coisa? Café ou água? Água, respondi, porque não consegui pensar em mais nada. Ele estendeu-me um copo e sentou-se na cadeira ao lado. Ela realmente disse à enfermeira para não me deixar entrar? Perguntei. Ou foi a Lane que inventou isso? Marcos suspirou. Ela realmente disse. Mas, Zoe, não foi por causa do bilhete. Não foi só por causa disso. Bebi um gole de água. Estava fria e tinha gosto de plástico. Os médicos disseram que ela tem problemas de pressão há muito tempo, continuou Marcos. Há anos. Ela não tomava os remédios regularmente, não fazia exames. Não foi um ataque repentino causado por nervosismo. Foi o resultado de ela ter ignorado a sua saúde. Mas a Sharon disse... A Sharon diz o que a tua mãe quer ouvir. E a tua mãe quer que alguém seja culpado. Porque é mais fácil assim. É mais fácil culpar-te do que admitir que foi ela própria que se levou a esse estado. Olhei para ele. Ele parecia cansado, olhos vermelhos, barba por fazer. Por que estás a me dizer isso? Perguntei. Porque é a verdade e porque tu mereces ouvi-la. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Ao longe, no corredor, enfermeiras conversavam. Algum aparelho apitava. Vá para casa, Zoe, disse Marcos finalmente. Hoje você não vai conseguir fazer nada. Talvez daqui a alguns dias ela se acalme. Acenei com a cabeça. Levantei-me e joguei o copo no lixo. Obrigada, disse eu. Marcos apenas acenou com a cabeça. Voltei para Austin naquela mesma noite. 5 horas na escuridão, com pensamentos que não me davam descanso. Os dias seguintes se fundiram numa única mancha cinzenta. Trabalhei no projeto de Gideon. Desenhei esboços, refiz, desenhei novamente, mas não conseguia me concentrar. Acordava no meio da noite com pesadelos em que minha mãe estava deitada em uma cama de hospital e me olhava com ódio. Adormecia às 4 da manhã e acordava às 7.
O café não ajudava. 3 dias antes do prazo final, percebi que não ia conseguir. As etiquetas estavam quase prontas, mas algo estava errado. Elas pareciam mortas, sem a energia que eu queria transmitir. Sentei-me em frente ao monitor e não conseguia entender o que corrigir. Enviei ao Gideon o que tinha feito às 10 da noite na véspera do prazo. Escrevi: desculpe pelo atraso. Se precisar alterar alguma coisa, diga. Ele respondeu 1 hora depois: recebi. Vou dar uma olhada de manhã e escrevo. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Deitada, olhava para o teto e pensava: estraguei tudo. O projeto, o relacionamento com a minha mãe, tudo. No dia seguinte, às 2 horas, Gideon escreveu: posso passar aí? Quero conversar pessoalmente. Ele chegou às 4 com um saco com 6 garrafas de cerveja da sua cervejaria. Não é suborno, disse ele na porta. Apenas achei que precisavas. Sentamo-nos na cozinha. Ele abriu 2 garrafas e deu-me uma. Os rótulos são bons, disse ele. A sério, basta retocar um pouco a cor da terceira e pronto. Mas não foi por isso que vim. Bebi um gole de cerveja amarga com notas cítricas. Então por que vim? Porque pareces não dormir há 1 semana e quero saber o que aconteceu. Fiquei em silêncio. Ele esperou. E então contei tudo, desde aquela noite na cozinha até o hospital, até as palavras da minha mãe para a enfermeira. Falei por muito tempo, engolindo as palavras, às vezes parando porque a voz tremia. Gideon ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: a minha mãe era assim. Controlo, manipulação, o eterno eu sei melhor. Quando abri a cervejaria, ela disse que eu tinha envergonhado a família, que o meu pai se reviraria no túmulo. E o que fizeste? Deixei de falar com ela. No início foi difícil, muito difícil. Tinha pesadelos, culpava-me, mas depois ficou mais fácil. Não imediatamente, mas ficou. Eu olhei para ele. Não sei se estou pronta para isso. Ninguém está pronto, disse Gideon, mas às vezes é a única saída. Ele foi embora às 6. Eu fiquei sentada na cozinha com uma garrafa pela metade e pensei nas palavras dele. Na manhã seguinte, abri as redes sociais pela primeira vez em 1 semana e imediatamente vi a publicação de Laine. Foto. Ela está sentada ao lado da cama de hospital, segurando a mão da mãe. A mãe está pálida, com tubos no nariz, os olhos fechados. Legenda: tempos difíceis. Obrigada a todos pelo apoio. A família é o mais importante. 200 curtidas, 50 comentários. Comecei a ler. Fica forte, Laine, tu és forte. Que a tua mãe se recupere rapidamente. E mais adiante, um comentário da tia Sharon. É bom que existam filhos que valorizam os seus pais. Infelizmente, nem todos são assim. E abaixo dele, uma resposta de alguém desconhecido. Sim, algumas pessoas não percebem o que têm até perderem. Eu folheava os comentários e as minhas mãos ficavam frias. Não me chamavam pelo nome, mas todos sabiam. San Antônio é uma cidade pequena. Todos conhecem todos. Em breve, os meus conhecidos começariam a escrever-me com perguntas. E, de facto, naquele mesmo dia recebi uma mensagem de uma ex-colega de turma. Zoe, vi a publicação da tua irmã. O que aconteceu? A tua mãe está no hospital e tu não estás lá? Está tudo bem? Não respondi. Não sabia o que escrever. Nos dias seguintes, escondi-me. Não saí do apartamento, não respondi às mensagens. Trabalhei nas últimas correções para o Gideon e enviei os arquivos finais. Ele escreveu: perfeito, obrigado. Eu deveria estar feliz, mas não sentia nada. Na noite do terceiro dia, a minha mãe ligou. Fiquei a olhar para o ecrã durante muito tempo. O coração batia-me forte na garganta. Finalmente respondi: Zoe. A voz estava fraca, rouca, mas tinha a mesma firmeza que conhecia desde sempre. Já estou melhor. Amanhã recebo alta. Ótimo, respondi. Fico feliz. Pausa. Vem cá, disse a minha mãe. Precisamos conversar, como pessoas, sem histerismos. Fiquei em silêncio. Zoe, estás a ouvir? Vem cá,
Temos que resolver isso, mas tens que entender. Se quiseres que tudo fique bem, tens que pedir desculpas pelo bilhete, pela fuga, por tudo. Então conversaremos. Eu estava perto da janela, olhando para a cidade à noite, luzes de carros, silhuetas de casas. Eu tenho que pedir desculpas? Perguntei baixinho. Sim, tu me magoaste, Zoe. Magoaste toda a família. Eu quase morri. Se quiseres consertar isso, começa por pedir desculpas. Eu segurava o telefone e sentia algo dentro de mim endurecer lentamente. Vou pensar, disse eu, e desliguei o telefone. Não fui embora imediatamente. Nos 3 dias seguintes, trabalhei. Terminei as últimas correções para o Gideon, verifiquei as cores, enviei os arquivos finais. Ele escreveu: tudo ótimo, vamos colocar em produção. Eu deveria sentir alegria, orgulho, alguma coisa, mas por dentro havia apenas uma satisfação fria por ter concluído o trabalho, sem dívidas, sem projetos inacabados. Agora posso ir, porque decidi vir, não para pedir desculpas, não, mas para dizer o que silenciei durante anos. Tudo o que acumulou, que engoli, que guardei dentro de mim até que começou a me envenenar por dentro. As 5 horas de viagem até San Antônio passaram rapidamente. Pensei no que diria. Repassava na cabeça frases, argumentos, respostas a possíveis acusações. Mas quando cheguei à casa da minha mãe e vi as janelas familiares, a varanda familiar, o arbusto de rosas familiar perto da cerca, tudo saiu da minha cabeça. Havia 2 carros estacionados perto da casa, o da minha mãe e o do Marcos. Então, todos estavam aqui. Saí do carro, fiquei parada por 1 minuto, respirando o ar frio de janeiro. Depois fui até a porta. A Lena abriu. Ela olhou para mim, sem cumprimentar, sem sorrir. Ela está na sala, disse apenas e recuou, deixando-me entrar. A casa cheirava a café e a algo medicinal. Provavelmente os remédios da minha mãe. Atravessei o corredor e entrei na sala de estar. A minha mãe estava sentada numa poltrona perto da janela, a mesma poltrona onde o meu pai sempre se sentava quando voltava dos voos. Ela parecia mais magra, mas o olhar era o mesmo, perspicaz, avaliador, como se ela estivesse a olhar para mim através de uma mira. A tia Sharon estava sentada no sofá, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Marcos estava de pé junto à lareira, a olhar para ela. Lane entrou atrás de mim e ficou junto à porta, como um guarda. Sente-se, disse a minha mãe, apontando para essa cadeira à sua frente. Sentei-me. O meu coração batia regularmente, mas a minha garganta estava seca. Não vim para pedir desculpas, disse imediatamente, antes que mudasse de ideias. Os olhos da minha mãe estreitaram-se. Então, para quê? Para conversar, de verdade, para dizer o que deveria ter dito há muito tempo. Silêncio. Sharon trocou olhares com Lane. Marcos ergueu a cabeça, olhando para mim com uma expressão estranha, não de surpresa, mas de expectativa. Tudo bem, disse a minha mãe friamente. Fala. Reuni os meus pensamentos. As minhas mãos tremiam um pouco, mas a minha voz estava firme. Vocês queriam humilhar-me no Natal, na frente dos convidados, na frente da família alheia. Isso não é a verdade que eu preciso ouvir. Isso é crueldade, e eu tenho o direito de não tolerar isso. Crueldade? A minha mãe ergueu as sobrancelhas. Queríamos ajudar-te a abrir os olhos para sim a tua vida. Aos 25 anos, não tens marido, nem um emprego normal, nem planos para o futuro. O que devíamos fazer? Ficar calados e ver-te a desperdiçar a tua vida? O meu trabalho é normal, disse eu. Ganho o suficiente, gosto do que faço. O facto de vocês não compreenderem isso não é problema meu. Desenhar imagens para cerveja não é uma carreira, Zoe. É um hobby. Sempre foste assim, com a cabeça nas nuvens, sem querer encarar a realidade. Encaro a realidade todos os dias. Eu mesma encontrei clientes, construí meu portfólio. Sem a ajuda de vocês, sem os contatos de vocês. Mas isso não é suficiente para vocês. Para vocês, nunca é suficiente. A minha mãe endireitou-se na cadeira. Você sempre foi uma criança difícil, Zoe.
insatisfeita, distante. Nunca conseguiu simplesmente ser grata pelo que tem. Algo dentro de mim explodiu. Não era raiva, mas uma espécie de clareza fria. Eu era quieta, disse lentamente, porque tentava agradar-vos. Isso não é o mesmo que ser difícil. Eu ficava calada porque tinha medo de conflitos, porque achava que, se fosse obediente, se fizesse tudo certo, vocês finalmente me veriam, mas vocês não me viram, nunca. A minha mãe abriu a boca para responder, mas a Lane interveio. Meu Deus, Zoe, estás a dramatizar outra vez. Toda a tua vida é um drama contínuo. Não me veem, não me amam. E se simplesmente nunca te esforçaste o suficiente? Virei-me para ela, olhei diretamente nos seus olhos. E tu nunca pensaste por que é tão importante para ti que eu seja pior do que tu? Liane ficou paralisada. O quê? Tu sempre comparaste. Sempre procuraste em que tu eras melhor. Trabalho, relacionamentos, roupas, tudo. E quando não encontravas, inventavas. Precisas que eu seja uma falhada. Caso contrário, o que acontece? Caso contrário, terás de admitir que a tua vida não é tão perfeita como queres mostrar? Não tens o direito de falar assim. Liane levantou a voz. Não sabes nada sobre a minha vida. Sei o suficiente. Sei que tens medo, que tentas corresponder às expectativas da tua mãe, embora elas sejam impossíveis, e em vez de admitir isso, descarregas em mim. Zoe, chega! A mãe bateu com a mão no braço da cadeira. Vieste aqui não para conversar, mas para ofender, como sempre. Eu vim para dizer a mesma verdade que vocês queriam me dizer no Natal. Só que a minha é diferente. Tia Sharon finalmente não aguentou mais. Que ingratidão, disse ela, balançando a cabeça. A tua mãe quase morreu e tu vens aqui e fazes um escândalo. O teu pai não te reconheceria. Senti um arrepio na espinha. Não fale do meu pai, disse baixinho. Você não tem o direito. Tenho o direito de dizer o que quiser. O teu pai era um homem decente. Ele nunca se comportaria assim com a família. O meu pai amava-me. A minha voz tremia, mas continuei. Ele era o único nesta família que me via como eu sou, e quando ele morreu, todos vocês fingiram que eu não existia. A minha mãe empalideceu. Como ousa? Você disse-me, você é forte, você vai conseguir. E foi tudo. Nenhuma conversa, nenhum apoio. Liane chorava. Tu a abraçavas. E eu estou sozinha nesta família. Silêncio pesado, denso, como antes de uma tempestade. E então Liane gritou: Tu só tens inveja. É por isso que estás a despejar todo esse veneno aqui. Tens inveja porque eu tenho o Marcos e tu estás sozinha, que eu vou ter um casamento, uma família, filhos, e tu vais ficar no teu apartamento a pintar imagens para garrafas. Ela gritava, e o seu rosto ficou vermelho, e eu vi que ela acreditava em cada palavra que dizia, e naquele momento eu percebi que nada mudaria. Nunca. E então Marcos se levantou. Lane, disse ele, pare, isso tudo já é um exagero. Então, chega. Todos se viraram para ele. Lane parou no meio da frase, olhando para o noivo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de choque e traição. Marcos, a voz da minha mãe ficou fria. Isso não é da tua conta, é um assunto de família. Eu sei, disse Marcos calmamente. Não faço parte da vossa família, vocês estão sempre a lembrar-me disso. Então não te intrometas no que não entendes. A minha mãe elevou a voz. És um convidado aqui. Não tens o direito de comentar como nos relacionamos. É a nossa filha, o nosso relacionamento. Eu vejo como é esse relacionamento. Marcos não elevou a voz, mas havia determinação nela. Vejo-a há 3 anos e fiquei calado porque achei que não era da minha conta. Mas o que vocês queriam fazer no Natal e o que está a acontecer agora não é normal. Ah, como ousa! A mãe explodiu. Estamos prontos para o aceitar na família e o senhor volta-se contra nós? Marcos, pare com isso imediatamente.
Marcos olhou para Lane, depois para a mãe, depois novamente para Lane. Eu realmente não faço parte da vossa família, disse ele lentamente. Mas vocês também não fazem parte da minha. Preciso pensar sobre tudo isso. Sozinho. Ele cuidadosamente soltou a mão dos dedos de Lane e foi para a porta. Marcos! Gritou Lane. Se você for embora, agora. Ele não parou. A porta se fechou atrás dele. Silêncio. Lane ficou parada no meio da sala com o braço estendido, como se tentasse segurar alguém que já havia desaparecido. A mãe estava sentada na poltrona, pálida como uma parede. Sharon abria e fechava a boca, sem saber o que dizer. Eu me levantei. Eu disse tudo, disse baixinho. Não há mais nada a dizer. Saí da sala, atravessei o corredor e abri a porta da frente. O ar frio bateu no meu rosto. O carro do Marcos já não estava lá. Entrei no meu carro e liguei o motor. As minhas mãos tremiam no volante. Olhei para a casa, janelas escuras, o contorno familiar do telhado e senti algo estranho. Não era dor, nem raiva. Era um vazio, mas um vazio leve, como se finalmente tivessem tirado do meu peito uma pedra que eu carregava há anos. Eu disse tudo. Finalmente disse. Saí da rua e fui para a autoestrada. A meio do caminho, parei num posto de gasolina. Saí e fiquei ao lado do carro. Respirei o ar frio e olhei para o céu. Cinza, nublado, mas algures a oeste o sol começava a aparecer. Peguei o telefone e liguei para o Gideon. Olá, disse ele após o segundo toque. Como estás? Não sei, respondi honestamente. Acabei de falar com a minha mãe. Conversamos. Finalmente conversamos de verdade. E então? Mal, mas não vou mais ficar calada. Pela primeira vez na vida, disse a eles tudo o que penso. Gideon ficou em silêncio. Isso é importante, disse ele finalmente. Mesmo que agora esteja mal, isso é importante. Sim, acho que sim. Conversamos mais alguns minutos sobre nada, sobre o tempo, sobre o facto de ele estar a lançar uma nova marca de cerveja na próxima semana. A sua voz estava calma, normal, e isso me deixou mais tranquila. Obrigada, disse eu antes de desligar. Por ter respondido. Sempre à disposição, disse ele. Continuei a viagem. 5 horas de estrada, escuridão, raras luzes de carros em sentido contrário. Às 10 da noite estava em Austin, no meu apartamento. Tomei um duche, fiz chá, sentei-me à janela, olhando para a cidade à noite. O telemóvel vibrou. Mensagem. Do Marcos. Eu e a Lane separamo-nos. Desculpa se compliquei tudo. Fiquei a olhar para essas palavras durante muito tempo. Depois respondi. A culpa não é tua. Ele não respondeu. Provavelmente já estava a dormir, ou simplesmente não sabia o que dizer. Fiquei sentada com o telemóvel na mão, a pensar no que tinha acontecido. Sobre a minha mãe na poltrona, sobre a Lane a gritar, sobre o Marcos que saiu e não voltou. Eu queria dizer a verdade. E disse, mas a verdade, ao que parece, tem o seu próprio poder. Ela não para onde tu queres, ela vai além. Afeta outras pessoas, muda coisas que tu não planeavas mudar. Marcos e Lane se separaram. Por minha causa? Não, por causa da verdade que ele finalmente viu. Mas eu fiz parte disso. Fui o catalisador. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma chamada. Lane. Olhei para sair a tela que exibia o nome dela. Meu dedo pairou sobre o botão de atender. Atender ou não? Eu não sabia o que ela diria. Talvez gritasse, talvez chorasse, talvez me culpassem pelo noivo dela ter ido embora. O telefone continuava a tocar. 3 anos é muito tempo. O suficiente para mudar de apartamento, de emprego, de hábitos, o suficiente para aprender a viver de outra forma. Mudei-me para um novo apartamento 1 ano depois daquele Natal, maior, mais luminoso, com uma varanda que dá para um pátio tranquilo, com um velho carvalho. De manhã bebo café nesta varanda, observando o sol a brilhar através das folhas. Isso tornou-se o meu ritual. 15 minutos de silêncio antes do início do dia. O trabalho melhorou. A linha Brahma para Gideon foi um sucesso.
Foi notada em vários festivais de cerveja artesanal e mencionada em revistas especializadas. Gideon começou a me recomendar a outras cervejarias e, no primeiro ano, recebi mais encomendas do que nos 3 anos anteriores juntos. Agora tenho 5 clientes fixos e uma fila de novos. Já não aceito tudo. Escolho projetos que me interessam. No mês passado, aluguei um pequeno estúdio a 10 minutos de casa, um espaço separado só para trabalhar, com uma mesa grande, boa iluminação e prateleiras para os meus materiais. Quando entrei lá pela primeira vez com as chaves na mão, fiquei muito tempo parada no meio da sala vazia e sorri. O meu próprio estúdio. Não falava com a minha mãe e a Laine há 3 anos. Não por ódio, não por mágoa, simplesmente porque percebi que esse contato me fazia mal. Cada conversa, cada mensagem me puxava de volta para o mesmo buraco de culpa e vergonha do qual eu demorei tanto tempo para sair. O primeiro ano foi o mais difícil. A minha mãe ligava, escrevia, chegou a vir a Austin várias vezes. Eu não abria a porta. A Laine mandava mensagens longas, primeiro zangadas, depois chorosas, depois zangadas de novo. A tia Sharon escrevia cartas pacíficas no espírito de "a família é sagrada e você vai se arrepender". Eu não respondia a nenhuma delas. Foi difícil. Às vezes acordava à noite com a sensação de que estava a fazer algo terrível, que era uma má filha, uma má irmã, uma má pessoa. Mas depois lembrava-me daquela noite na cozinha, das vozes deles, dos planos deles, e percebia que não era eu que era má. Era a relação que era tóxica, e a única maneira de sobreviver era sair dela. Gideon ajudou, não com conselhos nem moralismos, apenas estando ao meu lado. Começamos a passar mais tempo juntos depois daquele projeto. No início eram reuniões de trabalho, discussões sobre design, depois cafés, jantares, longas conversas sobre nada. Ele compreendia o que era uma família complicada, o que era a decisão de cortar o contato. Com ele eu podia falar sobre isso sem explicações e desculpas. Cerca de 1 ano e meio depois começamos a namorar. Não houve nenhum momento dramático, nenhuma declaração. Simplesmente, uma noite, ele pegou na minha mão e eu não a soltei. E isso pareceu certo. Gideon não é como nenhum dos meus namorados anteriores. Ele não tenta me corrigir ou salvar. Não diz que eu devo me reconciliar com a família ou perdoar as ofensas. Ele simplesmente me aceita como eu sou, com cicatrizes, com barreiras, com toda a minha bagagem. Marcos às vezes escreve: nós nos tornamos amigos de forma estranha, inesperada, mas sincera. Depois de terminar com Laine, ele se mudou para Houston. Encontrou um emprego em uma grande empresa química. Ele diz que se sente mais livre, que pela primeira vez em muitos anos está a viver como quer e não como alguém quer. Nós nos vemos raramente, talvez uma vez a cada poucos meses, quando ele está em Austin a trabalho. Sentamos em um café e conversamos sobre a vida. Ele fala sobre o novo emprego, sobre a cidade, sobre ter começado a correr maratonas. Eu conto sobre os meus projetos, sobre o estúdio, sobre Gideon. Não há nada de romântico entre nós. E nunca houve. Somos apenas 2 pessoas ligadas por uma experiência comum. Lei, como ele diz, também mudou. Ela foi ao psicólogo, começou a lidar com seus medos e inseguranças. Às vezes eles trocam mensagens, com cautela, sem promessas. Marcos diz que vê nela uma pessoa diferente, não aquela que gritava comigo na sala de estar da minha mãe. Talvez um dia dê certo entre eles. Talvez não, o tempo dirá. Hoje é sexta-feira à noite e eu e Gideon estamos sentados no bar dele, o mesmo onde ele me deu a provar a sua cerveja pela primeira vez há 3 anos. O bar é pequeno, acolhedor, com mesas de madeira e luzes suaves. Nas paredes estão os meus rótulos, todos os 6 da linha Brahma, emoldurados como quadros. Gideon serve-me um copo da nova variedade sazonal, uma cerveja escura com notas de café e chocolate. Senta-se à minha frente e olha para mim.
3 anos, diz ele. Faz exatamente 3 anos que começamos a trabalhar juntos. Lembra-se? Eu sorrio. Lembro-me de tudo. Como você enviou aqueles primeiros esboços às 3 da manhã, como chegou à cervejaria e passou 1 hora a perguntar sobre o processo de fermentação. Eu precisava entender o produto. Você foi o único designer que me perguntou sobre a temperatura de fermentação. Nós rimos. Bebo cerveja, amarga, espessa, com um longo sabor residual. Posso perguntar uma coisa? Diz Gideon. Claro. Ele gira o copo nas mãos, olhando para o líquido âmbar. Arrepende-te de alguma coisa? Bem, nestes 3 anos, de alguma decisão ou ação. Recosto-me na cadeira e penso. Lá fora está a escurecer, as luzes da rua acendem-se. Arrependo-me de ter ficado calada durante tanto tempo, digo finalmente. Durante anos, aguentei, engoli, fingi que estava tudo bem. Se lhes tivesse dito na verdade mais cedo, talvez tudo tivesse sido diferente. Ou talvez não, mas pelo menos não teria perdido tanto tempo a tentar ser quem eles queriam que eu fosse. Faço uma pausa. Não me arrependo de ter deixado de ficar calada. Gideon acena com a cabeça. O telemóvel no meu bolso vibra. Pego-o e olho para o ecrã. É a minha mãe. Fico paralisada. Nos últimos 3 anos, ela ligou dezenas de vezes, mas eu nunca a atendi. Mas hoje é diferente. Talvez seja por causa da conversa com Gideon. Talvez seja porque faz exatamente 3 anos. Talvez seja simplesmente a hora certa. Vais atender? Pergunta Gideon baixinho. Olho para o ecrã por mais um segundo. Depois respondo. Zoe. A voz da minha mãe é baixa e insegura. Não é a voz que eu me lembrava. Atendeste. Sim, silêncio. Ouço-a respirar. Com dificuldade, de forma irregular. Não sei por onde começar. Ela finalmente diz. Eu liguei tantas vezes para o teu número e tu nunca atendeste. Já pensei que nunca mais ouviria a tua voz. Fico em silêncio. Espero. Leane mudou, continua a minha mãe. Ela está a fazer terapia. Fala muito sobre si mesma, sobre nós, sobre o que aconteceu. E eu também comecei a pensar sobre tudo. Sobre o que exatamente? Pausa, longa, pesada. Sobre aquele Natal, sobre o que queríamos fazer. A voz dela treme. Eu dizia a mim mesma que queria ajudar-te, que era para o teu próprio bem, mas isso não é verdade. Eu queria castigar-te por seres diferente, por me lembrares do teu pai, por teres seguido o teu caminho, e eu não consegui. Aperto o telefone. Os meus dedos tremem um pouco. Quando o teu pai morreu, a minha mãe fala devagar, como se cada palavra lhe custasse. Eu não sabia como continuar a viver e olhei para ti. Eras tão parecida com ele, Zoe. Os olhos, a voz, até a forma como ficas em silêncio quando pensas. E doía-me olhar para ti. Em vez de estar ao teu lado, afastei-te. Disse, tu és forte. E deixei-te sozinha. Ah, sim, digo baixinho. Deixei. Eu sei, e não posso consertar isso. Não posso voltar atrás no tempo. Mas quero que saibas que agora percebo isso. Percebo o que fiz. Silêncio. Fora da janela do bar, alguém ri. Um carro passa. Isso não significa que tudo ficará bem de repente. Digo finalmente. Uma conversa não vai consertar o que aconteceu. E eu sei. Não estou a pedir que me perdoes. Eu só queria dizer que eu estava errada, que sinto muito. Fecho os olhos por um momento. Algo se mexe dentro de mim. Não é dor, não é raiva. É outra coisa que ainda não sei nomear. Como está a Laine? Pergunto. Melhor, muito melhor. Ela também quer falar contigo quando estiveres pronta. Se estiveres. Talvez um dia. Tudo bem. A voz da minha mãe treme. Tudo bem, Zoe. Eu espero. Ficamos em silêncio por mais alguns segundos. Então eu digo: preciso desligar. É claro, Zoe, obrigada por ter atendido o telefone. Isso significa muito para mim. Até logo, mãe. Até logo. Coloco o telefone sobre a mesa. As minhas mãos tremem um pouco. Gideon olha para mim à espera. Ela pediu desculpa, digo eu. De verdade.
pela primeira vez na vida. E como te sentes? Eu penso. Olho para as minhas mãos, para o copo de cerveja, para os rótulos na parede. Os meus rótulos. Não sei, digo honestamente. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Gideon estende a mão sobre a mesa e pega essa minha, quente, seca, familiar. Eu sorrio, pela primeira vez nesta noite, com facilidade, sem tensão. Vamos para casa, digo. Ele acena com a cabeça. Saímos para a rua. O ar está fresco, cheira a primavera, embora ainda falte um mês para a primavera. Gideon pega-me pela mão e caminhamos até ao carro. 3 anos atrás eu estava parada num corredor escuro, ouvindo minha família planejar minha destruição. Eu fugi, fiquei em silêncio, com medo. Agora estou a caminhar pelas ruas da minha cidade, de mãos dadas com a pessoa que me ama. Tenho um trabalho que adoro, um apartamento com varanda, um estúdio com janelas grandes, amigos que me compreendem e talvez, apenas talvez, uma chance de algo novo com aqueles que deixei para trás. Não hoje, não amanhã, mas algum dia. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou pronta.